neste momento, convido o Sérgio, trabalhador da nossa casa, vai trazer os ensinamentos dessa noite, sua palestra. Seja bem-vindo, Sérgio. Boa noite a todos. Que a paz do amado Mestre Jesus continue sempre nos envolvendo, nos amparando, nos direcionando. É uma alegria poder falar novamente, ter a oportunidade de falar um pouco para vocês sobre o Evangelho de Jesus. E hoje, mais especificamente, estamos comemorando amanhã, o aniversário da nossa casa Jechi. Então, por esse motivo, nós vamos fazer um trabalho um pouquinho diferente do que a gente costuma fazer toda semana. Tá? Os passes nós vamos fazer aqui na sala, os atendimentos vão ser feitos durante a explanação do Evangelho, para que a gente possa depois ter uma pequena confraternização aqui entre nós. Então é sempre muito bom nós podemos comemorar 18 anos de fundação dessa casa, que já trouxe benefício a muitos irmãos, principalmente a nós, trabalhadores, que somos os primeiros beneficiados. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, no item 4, nós temos os bons espíritas. E eu vou ler só o finalzinho dessa passagem, porque é o que nós vamos utilizar na noite de hoje. Aquele que pode ser com razão qualificado de verdadeiro e sincero espírita está num grau superior de adiantamento moral. O espírito que domina mais completamente a matéria lhe dá uma percepção mais clara do futuro. Os princípios da doutrina fazem vibrar nele as fibras que permanecem mudas nos primeiros. Numa palavra, ele é tocado no coração. Também é a sua fé inabalável. Um é como um músico que se comove com certos acordes, ao passo que o outro não ouve senão sons. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar as suas más inclinações. Enquanto que um se compraz em seu horizonte limitado, o outro, que compreende alguma coisa de melhor, se esforça para dele se libertar, e sempre o consegue quando tem vontade firme. Bom, eu trouxe aqui uma colinha porque nós vamos historiar um pouco. Eu não gosto muito de ser historiador, porque todas as vezes que nós vamos historiar os acontecimentos, nós corremos o risco de deixar nomes atrás e às vezes até mesmo esquecer datas. Então eu peguei só alguns pontos da nossa casa, até porque eu não estava presente na fundação dessa casa. Eu estou na casa espírita, nessa casa, há uns 10 a 11 anos, então não faz tanto tempo assim. Então, por isso eu não tenho todos os dados da fundação, mas os irmãos me passaram aqui as datas mais importantes. Nós sabemos que as casas religiosas, elas são fundadas por companheiros, na maior parte das vezes, por irmãos insatisfeitos com as casas onde eles convivem. Pode até parecer mentira, ou então, um pouco quanto assombroso, mas é a realidade. Geralmente, um espírita, ele está numa determinada casa, ele não se adequa às normas da casa, e eu já deixo claro que não é a casa quem deve se adequar ao trabalhador, mas é o trabalhador que precisa se adequar à casa, e de repente não gosta da casa que está, ou ele se torna um irmão que vai pulando de casa em casa, e em todas as casas ele arruma alguma coisa, alguma dificuldade, ou ele cria coragem e funda uma casa.
para que ele possa trabalhar da maneira como ele achar que é mais interessante, que é mais conveniente. Então, dessa forma, aqui na frente tem lugar, ó, por favor. Traz ele com ele sentado aqui na frente. Então, geralmente acontece isso. E nas outras casas também acontece assim. Eu conheço vários irmãos de outras ideologias religiosas que fundaram a casa porque não se davam com o pastor, não se davam com o padre, não se davam com o irmão dentro da Umbanda, e assim eles acabaram mudando e fundando as suas próprias casas. E por interessante que seja, aqui na nossa casa também não foi muito diferente. Nossos irmãos que passaram por algumas casas dentro da cidade, mas não se adequavam ao tipo de trabalho, ou porque não tinham a oportunidade de trabalhar da maneira como eles sabiam. As casas têm as suas reservas e nós precisamos aprender a respeitar essas reservas, ou eles eram realmente tolhidos dentro do trabalho que queriam fazer. E dessa forma, eles começaram então, pularam em algumas casas. O Cláudio, a Eveline e o nosso companheiro Pedro, que faz parte de uma outra casa hoje, né, eles receberam uma mensagem dizendo que, isso em 2008, para que eles fundassem uma casa. E que essa casa deveria ser um intercâmbio entre as outras casas. Ou seja, a finalidade era tentar trazer as casas para o processo de união. Mas, eu asseguro a vocês, é muito difícil unificar as casas religiosas. E não são as casas espíritas, não. São as casas religiosas. É muito difícil, porque tem ideologias próprias. Aí entra também alguns outros parâmetros que nós não vamos entrar no mérito da questão. Porque eu lembro que quando eu estava no André Luiz, isso em 2003, nós tínhamos a USE municipal, que tentou naquele tempo, em reuniões, isso Ismael estava à frente, tentando trazer os irmãos para uma confraternização entre as casas. E nós não tivemos sucesso, não obtivemos sucesso. E também era esperar que os nossos irmãos da casa do Chico conseguissem, mas também não foi possível. E assim, em 2008, nossos irmãos começaram então, fundaram um grupo e começaram a fazer evangelho nas casas dos próprios trabalhadores. Eles iam, visitavam as suas casas e faziam o evangelho ali. Até que surgiu a oportunidade de fazerem um trabalho no Buenos Aires, do centro comunitário no Buenos Aires. E lá eles começaram então um projeto. Esse projeto era levar o evangelho, trabalhavam com artesanato para as mães, auxiliavam as crianças, davam assistência psicológica através de voluntários, distribuíam pães e cesta para aqueles que precisavam, cadastrados. Mas também não demorou muito tempo, despertou-se o ciúme de determinadas ideologias da época e eles foram podados. Não conseguiram levar à frente o trabalho. Só que quem podou o trabalho não assumiu o trabalho. E infelizmente eles mataram o trabalho que estava dando frutos, bons frutos. Mas aí eles então começaram a fazer um trabalho espiritual na casa da irmã da Eveline, numa edícula que tinha no fundo da casa. Ali eles faziam as suas reuniões e começaram então a fazer os trabalhos mediúnicos voltados aos trabalhadores primeiro, para depois começar a atender as pessoas. Da casa da irmã da Eveline, eles passaram para a casa da dona Mariana, que não está aqui conosco, está numa outra cidade, mas uma irmã muito querida da casa.
em 2011, eles então começaram, né, um processo um pouco diferente. Conseguiram então alugar, né, a uma casa e lá começaram a fazer. Em 2011 que eles começaram esse trabalho nas casas da irmã da Eveline e na casa da Dona Maria. Depois de lá, eles passaram por mais 3 casas que eles alugaram e que depois montaram os seus trabalhos, precisavam da casa, eles mudaram, né, e até chegar nessa casa que nós estamos hoje. Essa casa, ela pertence a um dos filhos da Eveline, né? Nós pagamos aqui um aluguel, porque é justo que se pague pela casa que nós estamos. Seria muito bom se alguém tivesse, né, uma propriedade e dissesse, ó, tá aqui para vocês, para casa espírita, mas nós não temos. Então ninguém tem um bem para se dispor assim. Mas nós estamos aqui já há bastante tempo, graças ao trabalho, né, a disponibilidade a qual eles nos deram. Então, por que a casa espírita, por que os nossos irmãos aqui não se adequaram nas casas a quais eles faziam parte? Essa é a pergunta que nós sempre e que geralmente nós vamos estar nos fazendo. Por que não? E a resposta não é muito complicada. Lá tinha os seus métodos de trabalho, como eu já disse. Eles precisavam trabalhar de acordo com o que a casa determinava. Então, se queriam aplicar um passe de uma determinada forma, não lhes era permitido. Se eles queriam fazer um trabalho diferenciado, não era permitido. Então, eles chegaram a essa conclusão de fundar a sua própria casa e cá estamos nós. E quais seriam esses novos métodos? Geralmente, nós sabemos que na fundação da doutrina espírita, na época de Kardec, nós tínhamos um período de permanência dentro de uma casa para que você começasse a fazer parte do quadro de sócios e aí fazer parte dos trabalhos da casa. Isso variava de 8 a 10 anos de participação na Sociedade Espírita Parisiense. Lá, depois desse determinado tempo, a pessoa poderia começar a fazer os trabalhos dentro de uma casa espírita. E nós temos casas espíritas que ainda são assim. Demanda-se um longo tempo de estudo para que você possa começar a fazer os trabalhos dentro dessa casa, a participar dos trabalhos. E os nossos irmãos fundadores acharam que aquilo não estava correto, que seria mais viável e interessante que fosse um tempo menor de estudo. Por quê? Nós não paramos de estudar. Nossos trabalhos, antes da reunião mediúnica, por exemplo, nós temos o estudo. 30, 40 minutos de estudo, para depois passarmos para a prática medianímica. E então queriam fazer um estudo sistematizado da doutrina espírita. Ou seja, o que eles demoravam anos, resolveram que fariam em 4, 5, 6, 7 meses. Depende do grupo que faz parte dos trabalhos do estudo. Quando se pega um grupo bem questionador, que pergunta realmente, o estudo é mais longo. Quando se pega um grupo a qual se concordam com tudo que é dito, o estudo é mais curto. Então nós não temos como espichar muito, né? Teve aula no estudo que a Eveline chegou a ficar 1h30, quase 2 horas falando sobre um determinado assunto e ninguém queria ir embora porque eles queriam ouvir, queriam saber. Mas aí nós mudamos então. Foi fundado dessa forma e a casa funciona assim até hoje. Também o estudo de princípios da mediunidade. E uma coisa que é importante que vocês saibam: nós não desenvolvemos a mediunidade em ninguém. A mediunidade é uma faculdade inerente ao ser humano. Isso vocês podem ver na casa evangélica, na casa de Umbanda, no catolicismo, em todos os lugares, cada um vai ter um nome diferente.
Na Umbanda, são médiums, como na doutrina espírita, assim como na Quimbanda, mas dos nossos irmãos evangélicos é a manifestação de um espírito das forças superiores. Na igreja tem o seu nome. O que nós chamamos de mediunidade, eles dão um outro nome. Então, eis-nos aqui, voltados para a prática do trabalho do desenvolvimento mediúnico. Na segunda-feira, nós temos esse trabalho de explanação do Evangelho. Nenhuma casa conceituada como espírita ou bem fundada fica sem o trabalho de explanação do Evangelho. Essa é a primeira finalidade da casa. A doutrina espírita, ela não é uma religião para curar corpos, é uma religião para curar almas. Essa é a finalidade da doutrina espírita. E nós procuramos nos empenhar a isso. Por isso, toda semana, nós trazemos aqui um orador diferente. Toda semana, vocês ficam aqui, aqueles que acompanham a casa, ouvindo a explanação do Evangelho por 40, 45 minutos. Enquanto nós estamos trabalhando aqui, é o verdadeiro exercício, primeiro, da paciência. Porque vocês precisam ter paciência para me ouvir. Desprendimento, porque vocês vão desprender das suas prisões íntimas para abrir a mente e o coração, para receber aquilo que lhes é passado. Nós podemos ouvir 10 vezes a mesma explanação do Evangelho. Sempre vai ter alguma colocação diferente. E nós vamos entender de maneira diferente. Nós vamos sentir de maneira diferente. Nós, aqui, apenas procuramos passar os ensinamentos da doutrina espírita. Mas compete a cada um o que vai trazer para si. Tem irmãos que chegam dentro de uma casa, não veem a hora de receber o passe para ir embora. Ficam desesperados para ir embora. Enquanto que outros sentam, conseguem apacentar o seu coração e mente e se deixam abertos para esse envolver das energias espirituais, das energias dos nossos irmãos cearenses de luz. Muitas vezes, nós trazemos problemas arraigados de anos e nós queremos que esses problemas sejam resolvidos em 2 trabalhos, 3 trabalhos. Às vezes a gente acha que vai adentrar a casa, vai tomar o passe e vai sair daqui totalmente liberto. Nós não vendemos milagres. Nós não vendemos indulgência, porque isso nunca funcionou. Nós aqui trabalhamos a doutrina, o Evangelho, os ensinamentos, buscando levar tranquilidade e serenidade para os corações. Essa é a visão e função a qual nós temos. Então, na segunda-feira, nós temos a explanação do Evangelho. Depois nós temos o que nós chamamos, os passes lá dentro da sala, onde os irmãos daqui adentram a sala para tomar os passes. Depois nós temos o que nós chamamos de passes individuais. O que seria isso? Irmãos que no final do trabalho, após os passes individuais, porque é mais rápido, eles vão receber, vão conversar conosco e nós vamos ver um pouco das suas dificuldades, dos seus problemas e vamos procurar orientar na visão da doutrina espírita, direcionando para os tratamentos a qual nós acharmos ou que a espiritualidade achar por bem que nós possamos fazer. Lá dentro da sala, nós temos pouco tempo, geralmente 10, 15, 20 minutos, alguns ficam um pouquinho mais de tempo, para que nós possamos ter uma visão da necessidade de cada um e procurar orientar da melhor maneira possível. Não somos psicólogos, nós somos apenas irmãos desejosos de servir na obra do Cristo. Ali, depois de direcionados, nós fazemos atendimentos. Temos a sala de tratamento de saúde. Muitas vezes, o tratamento espiritual resolve os problemas necessários
passa-se aquela ansiedade, aquelas dificuldades a qual se estava sentindo. Se não, nós direcionamos para a sala de saúde, quando são problemas mais específicos, para que possa dar continuidade lá. Cada sala tem a sua finalidade e as suas funções. Na terça-feira, nós temos os nossos trabalhos, o nosso trabalho mediúnico. Aqueles irmãos que passam pela sala de atendimento e que estão aqui, se tem algum companheiro que os acompanha espiritualmente falando, será trazido nas nossas mesas mediúnicas, onde nós, através dos médiuns, vamos conversar com eles e procurar direcioná-los, procurar auxiliá-los. Na casa espírita kardecista não existe expulsar espírito, não existe prender espírito. E por que isso? Imagine você que está com o coração ali em polvorosa, irritado, nervoso com alguém. Aí, essa pessoa faz uma denúncia, uma queixa contra você. E pegam você e levam embora. O que vai acontecer com essa raiva que você tem? Ela vai diminuir? Assim funciona também no plano espiritual. Nossos irmãos que têm aí as suas questões para conosco, e não é sem motivo, eles têm razões para isso, estão conosco justamente porque eles têm motivo para isso. Porque nós damos abertura, ou porque nós já os prejudicamos em outras épocas, em outras encarnações, e isso é assunto para um outro momento também. Então, a nossa finalidade e função é esclarecer, amparar, abraçar e direcionar com amor. Essa é a finalidade a qual estou passando desde o início dessa explanação da nossa casa. Na quarta-feira, o trabalho é semelhante ao trabalho de terça. Apenas mudamos porque o grupo estava bastante grande, graças a Deus, e ficava um pouco complexo nós mantermos todos os trabalhadores num único dia. Então nós montamos 2 grupos de trabalho, mas os trabalhos são parecidos. Tanto os 2 trabalhos, tanto um quanto o outro, têm também a finalidade e função de cuidar dos próprios trabalhadores. A terça mentaliza e visualiza os irmãos da quarta, assim como a quarta também dá reforço para o trabalhador da terça e de todos os trabalhos da casa. Não existe trabalhador da terça, não existe trabalhador da quarta e não existe trabalhador da segunda. Existem trabalhadores da Casa Espírita Chico Xavier. E é isso que nós procuramos desenvolver desde a época da fundação até hoje. Esse elo de fraternidade, de irmandade, de companheirismo, de abraçar uns aos outros, de conversar e de acertar as diferenças. Se num lar com 4, 5 pessoas nós temos atritos, nós temos diferenças, nós temos ali embates, imagine numa casa com 20, 25, 30 trabalhadores. Evidente, são 20 mentes, 20 pessoas diferentes, e ali elas têm opiniões diferentes, que precisam aprender a se contrabalançar para se fazer um bom trabalho com o Cristo. O lar é a mesma coisa. Se nós não aprendemos a conviver dentro do lar, se não aprendemos a nos abraçar, se não aprendemos a ser tolerantes, pacientes, benevolentes, e sabermos que cada um ali dentro tem o seu jeito de ser, o seu jeito de estar, nós não conseguimos conviver em família. Então, tudo isso precisa ser notado. Na quinta-feira, nós estamos com um grupo de desenvolvimento mediúnico. Já fizemos muitos desenvolvimentos mediúnicos. Se nós fôssemos pegar todos os trabalhadores que já passaram pela casa espírita, se preparando, estudando a doutrina, nós precisaríamos ter uma casa bem grande. Se tivéssemos a metade dessas pessoas dentro da nossa casa.
Onde elas estão? Não sabemos. Onde estão as pessoas que passaram pelos nossos atendimentos? Não sabemos. Vez ou outra nós encontramos um aqui, outro acolá, mas nós não sabemos onde eles estão. Voltaram para suas religiões de origem? Provavelmente. E tomara que tenha sido assim. Que eles estejam nas suas religiões onde se sintam bem. Porque a nossa finalidade não é obrigar alguém a ser espírita, é dar assistência e suporte quando eles precisam. Precisando, olha nós aqui, vamos ajudar. Essa é a recomendação a qual o Cristo nos deu. Fazer o bem àqueles que nos procuram, àqueles que de nós necessitarem. Porque um dia nós também batemos na porta da casa espírita. Nós também chegamos a uma casa necessitados. Nós chegamos desesperançados. Nós chegamos condoídos e quebrados. E alguém teve a paciência de sentar, de nos ouvir, de nos dar carinho, de nos dar afago. Essas pessoas nos receberam com amor. Esse amor a qual nós procuramos passar para aqueles que chegam à nossa frente. Nosso trabalho não é julgar. Nosso trabalho é amparar à medida que nós podemos. Mas tem coisa que nós não podemos fazer. Eu não posso mudar vocês. Nós não podemos mudar vocês. A casa espírita não pode mudar vocês. Vocês precisam buscar dentro de si essa força de renovação, a qual a doutrina espírita nos mostra e nos traz. Vocês precisam encontrar em seus corações a certeza de que a sua vida é importante, é muito importante. Todos aqui têm o seu valor, todos aqui têm a sua importância diante do mundo. Ah, mas eu não sirvo para nada. Quem sou eu? Você é um filho de Deus. Você é um irmão do Cristo. Você é uma bênção da natureza. E as tuas mãos podem servir para destruir ou para parar. Depende de você. Então você não deve ser importante porque o outro veja. Você precisa ser importante para você, como eu preciso ser importante para mim. Ah, mas eu preciso transformar vidas. Transforme a sua. A sua primeira função, a nossa primeira função é transformar a mim mesmo. É mudar o meu jeito de estar, o meu jeito de ser, para que eu venha a ter o meu jeito de ser. É isso que eu estou buscando para conseguir fazer na minha vida. Então, o trabalho de quinta-feira é o trabalho de explanação dos princípios básicos da doutrina espírita. Depois a Eveline vai passar para o estudo do desenvolvimento, do estudo sistematizado da mediunidade, que também terá em torno de 4 a 8 meses, dependendo dos questionadores. E aí nós passamos para o exercício mediúnico. O que consiste nesse exercício mediúnico? Primeiro, relaxamento. Nós vamos aprender a respirar, a serenizar o nosso coração, a abrir a nossa mente, ficarmos receptivos para que, se a mediunidade estiver presente, e ela está presente, mas se ela for ostensiva, nós começaremos então a receber os nossos irmãos através da mediunidade. Assim, nós vamos trabalhando. Mais uma vez, nós não desenvolvemos a mediunidade em ninguém. Só desenvolve a mediunidade quem a tem no estado ostensivo, pronto para ser desenvolvido. Então, nos conceitos de médium, é aquele que tem a mediunidade ostensiva, porque médium todos são, todos. Nós falaremos sobre mediunidade em um outro momento também. Você viu que eu estou deixando tudo para outro momento. E eu já aqui me comprometi com pelo menos 5 explanações do Evangelho, né? Para nós, para o futuro aí. Vamos ver se a gente consegue.
Então, na sexta-feira, nós estávamos tendo um grupo de trabalho da apometria, mas o Cláudio, que é o coordenador do grupo, por necessidades de saúde, ele não pôde dar continuidade ao trabalho. Assim que eles tiverem condições, provavelmente eles vão retornar com o trabalho, acreditamos nós. No segundo domingo do mês, nós temos o domingo iluminado, que é uma tarde de orações, uma tarde de leituras, de músicas, onde nós podemos relaxar um pouco, abrir a nossa mente e o nosso coração. Essas são as funções a qual a Casa G. Chico trouxe, a qual a Casa G. Chico desenvolve. Nosso trabalho de assistência é procurar levar aos irmãos que nos procuram com a mesma doçura, com a mesma tranquilidade e com o mesmo respeito que nos foi dado quando nós chegamos à Casa Espírita. Eu não fazia parte dessa casa. Também, depois de anos no André Luiz, as próprias forças naturais acabaram me afastando da casa. Fui para outra casa, que também acabei saindo de lá, e aqui, voltando ao convívio com irmãos, que nós começamos todos juntos no Chico Xavier, e acabei sendo aceito, pelos nossos irmãos da casa, e fui trazido para cá então, para dar continuidade, para fazer parte do grupo de trabalho. Nós somos todos irmãos diante dessa grande obra divina, e assim nós procuramos e vamos tentar nos manter. Cada irmão que adentra essa casa, mais uma vez, é sempre muito bem-vindo. Para onde será levado? Onde vocês estarão daqui 10, 15, 20 dias, daqui 2 anos? Nós não sabemos. Mas se vocês levarem daqui uma lembrança, uma certeza, uma esperança, a lembrança de que, ao chegar na casa, nós estávamos aqui de braços abertos. Uma certeza, se precisarem retornar, nós aqui estaremos, não para julgar, mas para receber. E com uma esperança de que o mundo sempre será um lugar melhor, nós sempre seremos melhores do que nós somos hoje. Tudo isso é o que nós estamos buscando dentro do nosso crescimento espiritual. Mas é importante que cada irmão tenha em si, trabalhe a si mesmo, observem-se, analisem o seu próprio comportamento, busquem para dentro de vocês quem vocês gostariam realmente de entregar para a sociedade. Se você for chamado hoje para retornar à pátria espiritual, como você será recebido? Como eu vou ser recebido? Está bom do jeito que eu sou? Para onde eu irei quando chegar no plano espiritual? Vou ser acolhido pelos bons amigos ceareiros de luz? Eu teria um lugar bom para estar? Ou as minhas tendências, as minhas dificuldades aqui na Terra não me permitirão me elevar? Essa é a pergunta que nós temos que nos fazer. Se a resposta for, estou muito bem assim e Jesus vai me aceitar, comece o processo de mudança, porque a coisa está feia. No início da explanação do Evangelho, ele disse, reconhece-se o verdadeiro espírita no esforço em que ele faz pela sua transformação moral. Vejam bem, reconhece-se então o verdadeiro cristão no esforço em que ele faz para a sua transformação moral. Essa é a verdadeira força que nós buscamos e desejamos desenvolver. Então essa casa é uma das muitas que nós temos. Só aqui em São José do Rio Pardo nós devemos ter mais de 10 casas espíritas. Cada casa tem os seus direcionamentos, mas todos os direcionamentos nos levam para um único lugar, para uma mesma direção, para o Cristo. Se não for assim, então essa casa
está errada nos seus conceitos de espírita. Nós aqui recebemos todos os irmãos que adentram, tanto no plano físico quanto no plano espiritual. Aqui nós recebemos tanto o doutor quanto os nossos irmãos, a quem são chamados de Exus e de outras ideologias religiosas. Aqui nós não medimos os espíritos pela sua formação acadêmica. Nós aceitamos pelo que eles oferecem como trabalhadores do Cristo. E todo espírito que adentra as nossas reuniões mediúnicas, eles precisam ter permissão da espiritualidade maior para atuar na casa. E como trabalhadores, recebendo a permissão, eles sabem que precisam respeitar os parâmetros da casa. Então aqui é uma casa espírita. Nós podemos receber nossos irmãos da Umbanda, mas eles não vão chegar aqui, pedir para colocar velas, colocar incenso, colocar determinados produtos. Não pedirão isso, porque sabem que a casa é espírita. Assim como nós, se nós adentrarmos a uma casa de Umbanda, lá também nós vamos respeitar os seus princípios, as suas bases, os seus fundamentos. Dessa forma, nós podemos trabalhar e auxiliar aqueles que nos chegam. Para nós estarmos encerrando a explanação da noite de hoje, tem um texto da Madre Teresa de Calcutá. Ele diz assim: o que fazer em relação às outras pessoas? Muitas vezes as pessoas são egocêntricas, ilógicas e insensatas. Perdoe-as a si mesmo. Se você é gentil, as pessoas podem acusá-lo de egoísta, interesseiro. Seja gentil a si mesmo. Se você é um vencedor, terá alguns falsos amigos e alguns inimigos verdadeiros. Vença a si mesmo. Se você é honesto e franco, as pessoas podem enganá-lo. Seja honesto e franco a si mesmo. O que você levou anos para conquistar, alguém pode destruir de uma hora para outra. Construa a si mesmo. Se você tem paz e é feliz, as pessoas podem sentir inveja. Seja feliz a si mesmo. O bem que você faz hoje pode ser esquecido amanhã. Faça o bem a si mesmo. Veja você que no final das contas é entre você e Deus. Nunca foi entre você e as outras pessoas. Então, esse texto da Madre Teresa, para que nós possamos estar refletindo o que nós queremos e como que nós vamos continuar agindo daqui para frente na nossa história de vida. Abraçar uns aos outros é o básico de cada ser, de cada cristão, de cada espírito. Essa é a direção a qual nós estamos seguindo. É a direção a qual nós recebemos da nossa casa, Chico Xavier. E é a direção que nós procuramos passar para vocês. Cada um recebe em seu coração muito mais do que oferece. Que nós não recebamos do Cristo Jesus de acordo com o nosso merecimento, mas sim de acordo com a nossa necessidade. Porque às vezes eu me pego pensando, o que seria de nós se nós recebêssemos apenas aquilo que nós merecemos? Talvez nós estivéssemos com sérios problemas, em sérias dificuldades. Então cada um de nós é uma força, é uma chama, é uma esperança, é uma luz. E como luz que nós somos, nós podemos fazer com que essa luz cresça, resplandeça e chegue aos irmãos que de nós necessitam. Cada um recebe e cada um terá aquilo que puder e que certamente abrir o coração para receber de Jesus. Eu agradeço a todos pela atenção, pelo carinho, pela oportunidade. E vou fazer algo que nós não fazemos já faz um pequeno tempo.
vou deixar aberto a vocês. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, fique à vontade. Se eu não souber responder, está aqui o Fred que vai responder para nós. Eu acho que ficaram com dó de você, Fred. Que bom. Adorei. Fico feliz. Vamos então nos preparar para encerrar as atividades da noite. Como eu disse, nós vamos fazer um trabalho um pouquinho diferente hoje, porque agora, terminando a explanação do Evangelho, nós vamos ter uma pequena comemoração, aqui uma confraternização, bom? Então, o passe hoje vai ser durante o trabalho que nós vamos estar fazendo aqui. Durante a explanação já foi trabalhado cada um de vocês, e nós vamos fazer esse trabalho um pouquinho diferente hoje. Eu vou fazer um breve relaxamento com vocês, tá bom? Então, procurem assentar-se de uma maneira bem confortável, bem tranquila. Diminua a luz, por favor.